A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. O mercado financeiro do mundo inteiro está em crise. As bolsas de valores estão despencando. O mundo financeiro está passando por uma espécie de terremoto, de abalo de confiança. A crise ganha proporções mundial. Nós estamos vivendo uma crise como nunca vimos antes desde 1929. O Brasil também está sofrendo os respingos desta crise mundial. O programa de hoje vai tratar deste assunto, a instabilidade das riquezas. Eu gostaria que você chamasse a sua família e você convidasse os seus amigos, porque temos uma palavra muito importante e oportuna para o tempo atual acerca da instabilidade das riquezas. Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. É com alegria que temos mais uma vez a presença do Dr. Paul Freston, sociólogo, pesquisador, e nos próximos dias será professor catedrático de religião e política no contexto global da Universidade Wilfrid Laurier, no Canadá. Seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. Pronto. E hoje eu queria abordar com você um tema: violência. E queria começar perguntando quais são as causas da violência no Brasil e no mundo. Eu acho que as causas são múltiplas, né? De um lado, a gente não pode negligenciar os fatores estruturais, né? Quer dizer, a estrutura da sociedade favorece mais ou menos, né, a violência. E, nesse sentido, o fato do Brasil ser sempre um dos campeões mundiais de desigualdade, né, de diferença entre os que têm e os que não têm, isso, sem dúvida, favorece a situação de violência. Por outro lado, não existe uma relação imediata necessária, né? Ou seja, diminui a desigualdade, diminui necessariamente a violência. Porque existem países do mundo, eu já estive, por exemplo, na Índia, que tem uma tremenda desigualdade também, mas tem menos violência. Aí, acho que entram os fatores culturais também, que fatores culturais também influenciam o grau de violência que um país experimenta. E, em terceiro lugar, tem o fator institucional, ou seja, o crime organizado que se instala em regiões ou em setores da sociedade onde o Estado, a presença do Estado é fraca ou ausente totalmente. A institucionalização do crime organizado pode dar maior autonomia. Então, mesmo que diminua a desigualdade, o crime pode continuar a aumentar. Você está falando que o crime tende a aumentar. Mas, por outro lado, nós temos visto também a presença cada vez mais crescente de igrejas e seitas evangélicas em áreas periféricas da grande cidade. Isso, de certa forma, tem estabelecido bem assim um freio no crescimento da violência, mas, por outro lado, tem também crescido. Como é que você vê aí a função da igreja nessa área periférica da cidade? Olha, eu acho que é um dos aspectos mais interessantes da presença evangélica na sociedade brasileira. De fato, né, quanto mais necessitada a região, né, maior a presença evangélica em termos percentuais. Ou seja, quer dizer, você tem nas favelas, nas áreas periféricas das grandes cidades, uma presença evangélica enorme. E isso tem sido reconhecido, né, inclusive por muitos estudiosos que não têm nada de evangélico. Eles reconhecem o valor dessa presença, que as igrejas evangélicas constituem uma presença da sociedade civil onde o Estado está basicamente ausente, a Igreja Católica tem uma presença precária, né? Mas as igrejas evangélicas estão por toda parte.
Inclusive, há muitos estudos que falam de como, né, nas favelas, principalmente para os jovens do sexo masculino, só há 2 destinos possíveis: ou entra para o crime ou se torna evangélico. É uma maneira de evitar o crime, é uma forma de recuperação dos presidiários, que isso é outro aspecto, a presença evangélica nos presídios, e até, às vezes, né, o fato de ser evangélico livra as vítimas, né, em potencial, de serem assaltadas, né? Há muitas histórias de pessoas sendo assaltadas que depois fazem uma oração em voz alta, o agressor percebe que a pessoa é evangélica e decide deixar, né? Porque tem um certo respeito, mesmo supersticioso, pela condição de ser evangélico. Então eu acho que essa presença evangélica nesses lugares é um dos aspectos mais notáveis do crescimento evangélico no país. Bom, nós vamos encerrando aqui a nossa entrevista, nosso tempo é curto, mas queria que você deixasse uma mensagem, enquanto um sociólogo cristão, para os amigos telespectadores que nos ouvem nesse instante. Bom, eu creio que já se diz há muito tempo que é necessário ler a Bíblia, ter a Bíblia em uma das mãos e o jornal no outro, e não só o jornal, eu diria, que os jornais dão as notícias efêmeras, né, mas para a gente entender melhor as tendências, o que está acontecendo na sociedade, eu diria que o estudo da sociologia, das ciências sociais em geral, é muito importante. E eu espero que haja um aumento do número de evangélicos dispostos a estudarem, a se tornarem profissionais na área das ciências sociais, porque eu acho que podem fazer um serviço enorme ao país e à igreja. Muito obrigado, meu irmão. Leve um abraço à nossa amiga, irmã Yolanda, sua família. E nós vamos ouvir essa música e voltarmos com a mensagem da Palavra de Deus com o reverendo Hernandes Dias Lopes. Verdade e vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Faz teu querer, Senhor amado. És soleiro que eu esse vaso. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Modela-me, transforma o meu ser, faz de mim um vaso escolhido para levar o amor aos perdidos. Eu quero ser, eu quero ser. A imprensa mundial
anuncia com alarde e alarmada a crise financeira que tomou de assalto o planeta Terra. As nações mais ricas estão desesperadas por uma crise tão avassaladora como não tinha acontecido antes desde 1929. O mercado imobiliário americano implodiu. Os bancos emprestaram mais dinheiro do que podiam. E de repente se descobriu que as pessoas que pegaram dinheiro emprestado para comprar suas casas não podiam pagar mais o banco. E desta maneira a crise imobiliária americana revelou uma crise tão aguda, tão grave, tão séria, que a economia americana parece estar com as pernas bambas. Não obstante o produto interno bruto dos Estados Unidos ser 13 trilhões e 200 bilhões por ano, produto interno bruto que corresponde à somatória do produto interno bruto do Japão, da Alemanha, da China, do Reino Unido e do Brasil em conjunto, o país americano vive uma espécie de recessão. Recentemente, o governo Bush injetou nos bancos 700 bilhões de dólares, apenas para tapar algumas brechas, mas as perdas já passam de 3 trilhões de dólares. As bolsas no mundo inteiro despencaram. Prejuízos absurdos. Pessoas perdendo suas aposentadorias e muitos ricos indo à falência. Esta crise mundial, segundo o nosso ministro do Planejamento, Guido Mantega, produziu efeito manada. As pessoas começaram a correr desesperadas e nem sabiam por que estavam correndo. E as bolsas entraram em colapso no mundo inteiro. Este fato, mundialmente conhecido e tão divulgado nestes últimos dias, mostra para nós o que a Bíblia fala sobre a instabilidade das riquezas. Eu gostaria de conversar com você sobre este tema e mostrar para você que o dinheiro, talvez o Deus mais adorado deste mundo na atualidade, o dinheiro que não é apenas uma moeda, é um espírito, é um Deus, é Mamon, diante de quem milhões e milhões de pessoas se prostram reverentemente, não pode dar ao homem felicidade, não pode dar ao homem segurança, não pode dar ao homem estabilidade. Eu quero partilhar com você algumas coisas. Primeiro, o dinheiro não produz no seu coração a tão desejada e cobiçada felicidade. O apóstolo Paulo chega mesmo a dizer, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 9, que aqueles que querem ficar ricos caem em muitas ciladas e tentações e atormentam a sua alma com muitos flagelos. É tolice pensar que os ricos são mais felizes. É um engano e um engodo pensar que você vai ser mais feliz se morar numa casa mais bonita, ou tiver um carro mais novo, ou ganhar mais dinheiro, ou usar roupas de grife. Alguém já disse que as pessoas mais felizes são aquelas que chegam em casa cheirando graxa. A Bíblia diz que mais vale um prato de hortaliças do que banquetes onde há contendas. Na verdade, Jesus Cristo disse que a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Alguém já disse que o homem mais pobre é aquele que só tem dinheiro. O dinheiro pode lhe dar algumas coisas, mas o dinheiro não pode lhe dar saúde. Pode lhe dar remédios, mas não pode lhe dar saúde. O dinheiro pode lhe dar uma casa, mas não pode lhe dar um lar. O dinheiro pode lhe dar bajuladores, mas não pode lhe dar amigos. O dinheiro pode lhe dar um rico funeral, mas não pode dar a você a vida eterna.
As coisas mais importantes da vida, o dinheiro não pode lhe dar. O dinheiro não pode fazer de você uma pessoa feliz. Segundo lugar, o dinheiro não pode dar a você segurança. O apóstolo Paulo diz na primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo de número 17, que os ricos não deveriam colocar na sua riqueza a sua confiança. Quantas pessoas pensam que o dinheiro pode lhes dar segurança? É tolice. O dinheiro não pode proteger você. O dinheiro não pode dar segurança a você, nem fisicamente, nem emocionalmente, muito menos espiritualmente. Você precisa colocar a sua confiança não no dinheiro, não no ouro, não na prata, não nos bens, mas colocar a sua confiança em Deus. Deus é a nossa fortaleza. Deus é o nosso refúgio. Eu tenho um amigo muito rico que disse que o rico tem pelo menos 2 problemas. Ele disse que o primeiro problema do rico é querer ganhar, ganhar, ganhar e ganhar. O segundo medo do rico é medo de perder, medo de perder, medo de perder. O rico não tem paz. O rico não tem tranquilidade em seu coração. Na verdade, o problema não é nem ter dinheiro. O problema é o dinheiro ter você. O problema não é você possuir dinheiro. O problema é o dinheiro possuir você. O problema não é você ter dinheiro no bolso. É ter o dinheiro no coração. Porque quando o dinheiro é a razão da sua vida, quando ele é um fim e não um meio, quando você emprega o dinheiro apenas para você desfrutar de alguns prazeres imediatos e não usa esse dinheiro para o bem do próximo ou para a promoção do reino de Deus, a Bíblia diz que esse dinheiro pode se tornar em combustível para destruir a sua própria vida. Então, note uma coisa, o dinheiro pode ser uma bênção, como pode ser uma maldição. A Bíblia diz assim em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. Não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males, não é isso que a Bíblia diz. O dinheiro pode ser uma bênção, porque na verdade é Deus quem dá riqueza, é Deus quem dá prosperidade. A bênção de Deus enriquece e com ela não tem desgosto. Homens santos de Deus foram homens ricos. Não há nenhum pecado em ser rico, como não há nenhuma virtude em ser pobre. O grande ponto é onde você põe a sua confiança. Se você ama o dinheiro, então daqui a pouco você vai transigir com a sua consciência, você vai transigir com seus absolutos, então você vai se corromper, então você vai ser corrompido, então você vai entrar em esquemas vergonhosos de corrupção. É só você se lembrar, por exemplo, das CPIs que nós tivemos nesses últimos anos, em Brasília. Você vai perceber quantos esquemas, quantos conchavos, quantos acordos escusos nos bastidores do poder, quanto dinheiro que deveria ser canalizado para a educação, para a saúde, para a segurança do povo brasileiro, para a construção de estradas, caíram no ralo da corrupção, para engordar contas nababescas em paraísos fiscais. E você vai perceber que por amor ao dinheiro, essas pessoas venderam a sua alma ao diabo, essas pessoas venderam a sua consciência, essas pessoas destruíram o seu nome, essas pessoas destruíram a sua reputação, porque o amor do dinheiro, diz a Bíblia, é raiz de todos os males. Pessoas matam, pessoas roubam, pessoas sequestram, pessoas destroem famílias, pessoas destroem o seu casamento, pessoas destroem a sua alma. Por algo que elas não podem levar. A Bíblia diz o seguinte, que nu nós entramos no mundo e nu nós sairemos, nada trouxemos e nada levaremos desta vida. Quando John Rockefeller morreu, o primeiro bilionário do mundo morreu, perguntaram para o seu contador no cemitério, quanto o Dr. John Rockefeller deixou?
E o contador disse, ele deixou tudo. Ele não levou sequer um centavo. Quantas vezes você corre, você não dorme, você tem um trabalho, 2 empregos, 3 empregos, você não tem tempo para você, para sua família, para o seu casamento, para os seus filhos, para a sua vida espiritual, e você loucamente, atabalhoadamente corre de manhã até de madrugada, atrás de quê? De algo que não pode lhe dar felicidade, de algo que não pode lhe dar segurança, de algo que não pode lhe dar salvação. A Bíblia diz assim, o contentamento com piedade é grande fonte de lucro. Sabe, a vida é muito mais do que ter coisas. Nós estamos vivendo numa sociedade onde as pessoas são valorizadas por aquilo que elas têm e não por aquilo que elas são. Nós estamos vivendo numa sociedade onde as pessoas inverteram os valores, inverteram os papéis, onde o homem vale quanto tem, vale pelo peso de ouro que ele possui. E quantas vezes, nesta sociedade, onde o dinheiro passou a ser a mola mestra, onde o dinheiro passou a ser o vetor principal, onde o dinheiro passou a ser a diretriz que vai governar os palácios, as casas de leis, o judiciário, o comércio, a indústria, as empresas. E muitas vezes se sacrifica princípios, se sacrifica valores, se sacrifica vidas. Quando a Bíblia diz assim, o contentamento com a piedade é grande fonte de lucro. A Bíblia diz assim, se a sua riqueza prospera, não ponha nela o seu coração. A Bíblia chega a afirmar de um homem, Jesus conta essa parábola de um homem que tinha muito dinheiro, que tinha muitas fazendas, que tinha muitas terras, que tinha muitas plantações. Num determinado ano ele fez uma colheita tão colossal, tão extraordinária, que ele resolveu construir novos celeiros para armazenar a sua grande colheita. E ao término dela, ele disse então, agora, ó minha alma, come, bebe, regala-te por muitos anos. E Deus então diz àquele homem louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Note, muitas vezes você está deixando de viver uma vida plena, uma vida feliz, uma vida de paz, uma vida de dependência de Deus, uma vida de ser generoso, de repartir o muito que Deus lhe tem dado, e está vivendo uma vida mesquinha, nadando em riqueza, com muito ouro acumulado. Mas você não precisa de tudo isso para você viver. Muitas vezes, do seu lado, tem gente passando fome, precisando de um prato de comida, precisando de um teto para morar, precisando de dar saúde para os seus filhos que morrem à míngua. E os recursos que poderiam socorrer o seu vizinho, o seu parente, o seu amigo, o seu próximo, estão acumulados nas suas mãos. E quando você deixar esta vida, essa riqueza, muitas vezes vai ser motivo de briga, de contenda na repartição da sua herança. Então a Bíblia diz assim, você pode, rico, não pôr a sua confiança na riqueza, mas ser rico em boas obras. Você pode ser um abençoador, você pode transformar o dinheiro que Deus tem colocado em suas mãos como semente para você semear na lavoura dos outros, no campo dos outros, para ser uma bênção na vida de tantas pessoas. Sabe, o Senhor Jesus Cristo nos ensinou um princípio maravilhoso. Ele disse assim, mais bem-aventurado é dar do que receber. Os reformadores tinham um princípio, o mistério do pobre e o ministério do rico. Por que que Deus tem lhe dado tanta riqueza? Será que é para você ajuntar? Será que é para você acumular?
Será que é para você cometer o pecado denunciado pelo profeta Isaías, de você juntar casa a casa, campo a campo, e você se assentar como o único Senhor da terra? Eu quero lhe dizer que essa riqueza que você acumula nas suas mãos não podem lhe dar felicidade, não podem lhe dar segurança, não podem lhe dar salvação. Pode sim lhe gerar ansiedade no coração e na alma. Eu gostaria de encorajar você diante desta crise mundial, deste terremoto nas bolsas de valor no mundo inteiro, de uma recessão que está aí mostrando a sua carranca, de um temor no mercado internacional, que você compreenda uma coisa. Primeiro, que você não pode pôr a sua confiança na instabilidade da riqueza. Segundo, que mesmo que o mundo à sua volta se transtorne e se abale, a sua confiança precisa estar no Deus que está no controle das circunstâncias. Terceiro, confie a sua vida ao Senhor Jesus. A Bíblia diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Em Deus e não no dinheiro deve estar a nossa confiança. A felicidade não está no dinheiro, está em conhecer a Deus, em amar a Deus e em fazer a sua vontade. A nossa segurança não está em coisas, está nas mãos do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu coração. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A crise mundial tem abalado não só os Estados Unidos, a Europa, a Ásia, mas também o nosso Brasil. A mensagem que você acabou de ouvir com o tema A Instabilidade das Riquezas mostrou que o dinheiro em si mesmo não pode trazer felicidade nem segurança, mas pode ser usado para abençoar pessoas ao invés de explorá-las. Sim, a Bíblia nos manda que devemos ser ricos de boas obras, pois a vida do homem não consiste na abundância dos bens que possui, pois a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Ligue agora mesmo para 0800 119 105 e adquira a mensagem de hoje, A Instabilidade das Riquezas, tanto em DVD como em CD, ou também acessando o nosso site www.verdadevida.com.br, onde você também pode assistir outras mensagens que aqui são pregadas no programa Verdade e Vida. Ainda no nosso site você pode fazer a sua doação. Clique ali em Faça a sua doação e preencha o cadastro, imprima o seu boleto e pague em qualquer banco. Mas se você não tem internet, você pode também fazer o seu depósito ou transferência bancária no Banco do Brasil. Conta 7.000, dígito 9, agência 4442, dígito 3, para que o Verdade e Vida se torne autossustentável. Neste domingo você deve visitar a igreja presbiteriana mais próxima da sua residência. Escola dominical, culto matinal, sempre começando às 9 horas da manhã, culto vespertino às 18, 19 horas. Diga ao pastor que você é o convidado do programa Verdade e Vida, que você quer crescer mais no conhecimento da palavra de Deus. O reverendo Roberto estará amanhã aí no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre, nas comemorações do Sesquicentenário da nossa Igreja Presbiteriana do Brasil. Graças a Deus, esse mês tivemos 3 cultos abençoados e amanhã será a vez do Rio Grande do Sul, quando estará louvando a Deus e engrandecendo pelos 150 anos da Igreja Presbiteriana do Brasil. Até o próximo programa, quando estaremos aqui nesse mesmo horário, nessa mesma emissora, com mais um Verdade e Vida. Até lá, e que Deus muito o abençoe. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Você já pode adquirir os 3 novos DVDs da série especial Verdade e Vida.
Cada volume contém 4 mensagens do reverendo Hernandes Dias Lopes, selecionadas do programa Verdade e Vida. São mensagens inspiradas para trazer uma renovação de fé e esperança à sua vida e de sua família. São assuntos variados para você usar na sua igreja e emprestar aos amigos. Ligue agora e adquira os DVDs especiais Verdade e Vida por um preço especial. Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil.